dia, criatura! Tudo bem com você? Nós vamos analisar uma redação que foi feita por um candidato da FUVEST de 2013. Nesse ano, a FUVEST pediu para os candidatos fazerem uma reflexão sobre consumismo. Essa proposta tinha essa imagem do shopping branco com a seguinte legenda. Quer ver? Aproveite o melhor que o mundo tem a oferecer com o cartão de crédito X. Esse nosso amigo fez uma redação com o título A Difícil Tarefa de Ser. Nessa redação, ele utiliza como referência um filme chamado Clube da Luta. Você já deve ter assistido, é um filme excelente para esse momento de quarentena. Sim, tudo que você assistir daqui pra frente vai virar repertório para você. Então, vale a pena colocar isso no seu portfólio de informações para a redação, certo? Veja lá, nessa redação, esse candidato começa colocando pra gente uma contextualização. Você já sabe que é importante começar com contextualizações para sua redação ficar interessante. É difícil demais pegar uma redação que um carinha começa assim: a questão do consumismo é um problema muito sério na sociedade brasileira. Parece que não vai ter muita coisa naquele texto. Então, quando você começa com uma contextualização, você me faz pensar que a sua redação vai ser interessante. Eu vou querer ler até o fim, sim? Ele começa assim, veja lá. Tyler Durden, concretização de uma série de desejos secretos e de frustrações do personagem principal de O Clube da Luta, abre uma discussão acerca do ser e do sentir numa era em que o consumo é imperativo. O filme, baseado no livro homônimo, levantou polêmicas ao retratar um indivíduo desconectado de sua identidade que buscou satisfazer no consumo suas faltas. Esse consumo, no entanto, não evitou a criação de Durden por camadas mais profundas de sua mente. Não evitou a criação de um rapaz plenamente consciente de suas vontades e de seu corpo. O longa-metragem aponta a metáfora. Vivemos sufocando Tyler Durden, aquele que sabe quem é e o que quer, já que há uma ideologia circundante pregando que tudo aquilo de que precisamos ou que queremos está à venda. E se está à venda, é uma necessidade ou um desejo. Repara que ele usa um espaço grande para essa contextualização, não tem problema nenhum. O importante é que você entre no assunto, ainda no seu parágrafo introdutório. Existe a possibilidade de você organizar isso em períodos. Esse carinha começou a entrar na reflexão proposta da linha 7 até a linha 10. E aí ele vem para a crítica, que vai ser a tese do texto dele, sim? Agora, você pode organizar de outras formas, deixar a sua contextualização mais enxuta. Enfim, isso é uma questão de estilo. Vem comigo agora, por favor, para o primeiro desenvolvimento dele, para o D1. Ele escreve o seguinte: quando o lucro é esperado, nascemos todos endividados. A ideia de se cumprir um protocolo gerado a partir do gênero, por exemplo, que impõe o que se deve ter e o que se deve ser, é quase unânime. Uma mulher mal cuidada é menos feminina, e todas as ferramentas de que precisa para acionar o comando feminilidade, que muitas vezes é cobrado para sua inserção social, estão disponíveis no centro de compras. O que pouco se discute é a relação de um ser humano hoje com seu corpo. Ela pode ir além daquilo que se pode comprar. O Tyler Durden social, por vezes, clama por dor ou por angústia, que são humanas, que criam arte, que movimentam, mas recebe como resposta: não estão à venda. Clama por reconhecimento de fatores femininos no próprio corpo, mas eles estão em um rímel. O centro de compras branco, iluminado, transparente, seguro, vende apenas o que foi denominado como o melhor que o mundo tem a oferecer, renegando o humano que o mundo tem a receber. Veja lá, criatura, nesse parágrafo ele faz 3 coisas muito importantes. Ele começa com uma reflexão sobre o assunto, sobre a questão do consumo. Ele entra no que ele usou como referência, ele retoma Tyler Durden nesse parágrafo e ele finaliza utilizando informações da coletânea. Talvez você diga o seguinte: puxa vida, mas eu não quero usar a coletânea, eu sou obrigado a usar a coletânea? De fato, não é. Agora, quando você utiliza a coletânea, você fortalece o vínculo que o seu texto tem com o que a proposta está esperando. Então, a probabilidade de você fugir ao tema, tangenciar o tema, é muito miúda, muito miúda.
Então é bom sim utilizar, mas de fato não é uma exigência, certo? Aí ele faz o seguinte lá no D2. É nesse ínterim que acontece uma uniformização. Não se consegue distinguir escolha de valores porque ela não mais existe. Existe sim uma pequena gama de valores à venda e todos os desejos acabam por ela limitados. Desejos já dados como naturais e confirmados como naturais sob o argumento de que a maioria está desejando a mesma coisa. Inadaptado é aquele que não adequa seu desejo ao leque oferecido. De repente você pode pensar que é importante que você traga consequências dos problemas. Você poderia ampliar essa imagem desse ser inadaptado. O que acontece com um sujeito que não se vê inserido em grupo nenhum? Quais são os problemas que ele pode desencadear? Quais são as ausências de suporte que a gente tem para as pessoas que vão desenvolver determinados quadros psicológicos, sim, advindos desse drama, certo? E desde a infância, né? Aí ele vai para a conclusão dele, ele diz o seguinte: difícil, pois, se torna distinguir o que é corpóreo e humano do que é parte da dívida que fomos expostos. Difícil seria separar Tyler Durden da mente que o criou. Difícil passa a ser, para a maioria dos inseridos na engrenagem capitalista, reconhecer um desejo que não tenha sido criado e que não esteja à venda. Fechamos esse texto. Você reparou que, por ser FUVEST, ele não coloca proposta de intervenção. Ele diz aqui pra gente que, enfim, de tudo o que eu disse ao longo do meu texto, essa é a minha constatação final. Então, você pode fazer um parágrafo de conclusão como um resumão de tudo que foi dito. Não tem que trazer informação nova. Aliás, não deve fazer isso nunca. Não precisa colocar uma solução para esse problema do consumismo. A proposta não pede. Talvez você queira, em alguns determinados momentos, colocar proposta de intervenção na VUNESP, por exemplo. Se o contexto permitir e você ficar com muita vontade, manda ver. Agora, não tem necessidade não, basta fazer um resumo final, retoma a sua tese, retoma a sua contextualização. Quem é meu aluno sabe que é muito apaixonante quando você termina, coloca lá no seu último período uma informação que está lá no comecinho do seu texto, apaixona, de verdade. Agora, ele não fez isso aqui, ele colocou o Tyler Durden ali no meio do parágrafo dele, porque de certa forma esse personagem entrou ao longo de todo o texto. Então foi uma estratégia de estilo que ele utilizou aqui, não é menos bonito, né? Continua sendo um texto maravilhoso, digno de inspiração. Caso você já esteja pensando na FUVEST, você não precisa colocar o fragmento de citação só naquele momento do texto. Retoma em outros pontos para que o texto vá ficando mais forte. Fechou, galera? Essa foi a nossa análise desse texto. Caso você queira analisar alguma redação específica, manda pra mim, a gente vai conversando, eu faço um vídeo sobre isso. Combinado? Um beijo pra vocês e até daqui a pouco!